Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o passado, exatamente. Algumas pessoas, elas acreditam que passado fica para trás, como o nome já vem dizendo, que aquilo que acontece, que aquilo que aconteceu, simplesmente acabou. Mas emocionalmente, nem sempre é assim. Muitas experiências, elas não desaparecem, elas apenas mudam de lugar, saem da lembrança consciente e passam a influenciar silenciosamente a forma como sentimos, como reagimos e interpretam o presente. Você pode até dizer, isso já passou, e racionalmente pode até ser verdade, mas emocionalmente às vezes ainda está acontecendo. Não no mundo externo, mas dentro do sistema emocional. É como quando você muda um móvel de um lugar dentro da tua casa, de um lugar para o outro, ele não desapareceu. Ele apenas deixou de estar visível no centro da sala, por exemplo. Mas ele continua ocupando espaço em algum outro cômodo. E se você não souber que ele está ali, você pode até esbarrar nele no escuro. Compreende? Então, com algumas experiências emocionais, acontece algo parecido. Elas deixam de ser lembradas o tempo todo, mas elas continuam ocupando o espaço interno. Isso ajuda a explicar por que certas reações elas aparecem desproporcionalmente, através de explosões. Às vezes alguém diz algo simples e a reação emocional vem muito maior do que a situação justificaria, não é verdade? Quem nunca passou por isso? E esse é o famoso gatilho emocional. Não porque a pessoa seja exagerada, mas porque aquela situação atual tocou em algo que já estava registrado lá no seu inconsciente e machucou. Muitas vezes pensamos que reagimos apenas ao que está acontecendo agora, mas na prática nós reagimos ao presente misturado com experiências anteriores, lá do passado. O sistema emocional, ele faz associações o tempo todo. Ele pergunta de forma silenciosa: isso se parece com algo que já aconteceu comigo? E se a resposta for sim, o gatilho vem. O registro antigo ele pode ser ativado. E aí, quando isso acontece, a intensidade, a intensidade emocional não vem apenas do presente. Ela vem do conjunto de experiências que ficaram ligadas àqueles registros do passado. É como um eco em um vale ou em uma caverna. Você fala uma palavra, mas o som volta várias vezes. Aí o eco não é uma nova voz, é apenas a repetição de algo que já foi emitido antes, compreende? Algumas reações, algumas reações emocionais, elas funcionam de maneira bem parecida. A situação atual é apenas o primeiro som. No entanto, a intensidade que volta, ela pode ser eco de experiências antigas. E isso não significa que a pessoa esteja presa ao passado de forma consciente. Na maioria das vezes, ela nem percebe essa ligação.
a reação simplesmente acontece. Aí depois vem a tentativa de explicar racionalmente o que sentiu. E aqui aparece uma das confusões mais comuns quando nós falamos de saúde emocional. Muitas pessoas, elas acreditam que entender o passado é o suficiente, mas compreender não é o mesmo que reorganizar. Você pode entender perfeitamente o que aconteceu na sua história e ainda assim sentir as mesmas reações emocionais, porque o entendimento é racional, mas o registro que sustenta a reação, ela é emocional e não racional. Então, quando esse registro ele permanece ativo, o sistema emocional ele continua reagindo como se aquela experiência ainda tivesse relevância atual, como se ela estivesse acontecendo, compreende? E isso pode aparecer de várias formas: insegurança, ansiedade, dificuldade de confiar, medo do abandono, necessidade excessiva de controle. Não porque a pessoa ela quer sentir assim, mas porque existe um registro que ainda não foi organizado. Vamos imaginar, de forma muito simples, um arquivo antigo guardado no computador. Ele foi salvo há muito tempo. Está lá. Você nem lembra mais que ele existe, mas ele continua lá. Mas sempre que um programa específico é aberto, aquele arquivo antigo ele é carregado automaticamente. O sistema emocional ele funciona de forma muito parecida. Certas situações do presente funcionam como atalhos. Elas acessam os registros que foram criados em experiências anteriores. E quando isso acontece, a reação emocional ela aparece. Mesmo que a pessoa não saiba exatamente de onde ela veio. É por isso que muitas vezes não basta apenas decidir reagir diferente. Decisão é importante, mas decisão ela é racional, ela não é emocional. Se o registro emocional ele continuar ativo, a tendência é que o padrão reapareça em algum momento. Reorganizar emocionalmente significa sempre atualizar esses registros. Não é apagar o passado e nem negar o que aconteceu. Simplesmente é permitir que aquela experiência deixe de ter a mesma carga no presente. Quando o registro muda, o sistema emocional ele para de reagir como se o passado ainda estivesse acontecendo. E isso abre espaço para algo muito importante. Respostas mais livres, respostas mais conscientes, respostas mais compatíveis, mas compatíveis com o presente e não com o passado. Na TRG, na terapia de reprocessamento generativo, nós trabalhamos justamente com essa possibilidade de atualização interna. O objetivo não é revisitar o passado por curiosidade, é reorganizar registros que ainda influenciam o presente. Por isso, meus caros, se você já percebeu que algumas dessas reações parecem maiores do que a situação atual que você vive, talvez
Talvez o presente esteja apenas tocando em algo que começou muito antes, lá no passado. Aí o passado nem sempre desaparece. Às vezes ele apenas muda de lugar dentro de nós, compreende? Porém, registro emocional, ele não é sentença permanente. Ele pode ser reorganizado, tenha certeza disso. Se esse conteúdo tocou você, se esse conteúdo faz sentido para você, continue acompanhando o nosso canal, que nos próximos vídeos nós vamos continuar explorando como sempre, com muita responsabilidade, com muita profundidade, como esses registros emocionais eles influenciam a nossa forma de viver. Se você gostou, dá um like, compartilhe com pessoas que você acha que precisam ouvir essas mensagens. Obrigado mais uma vez. Beijo no coração de todos.